Como que o filme Matrix explica o sistema monetário que a gente vive até hoje? O filme Matrix ele foi lançado em 1999 e ele revolucionou o cinema e ele é usado na cultura pop até os dias de hoje. Todos os movimentos de Pill, Red Pill, Dog Pill, Black Pill usaram o título de uma analogia que o filme Matrix trouxe. E qual que é o plot do filme? No filme, as máquinas e a humanidade tiveram uma grande guerra, a guerra final da humanidade contra as máquinas. Nesse processo, a humanidade perdeu, só que eles conseguiram destruir as fontes de energia das máquinas. Então, quando as máquinas ganham a batalha, mas ficam sem energia, eles se voltam para o único recurso que restou, que foi a energia biológica dos seres humanos. Então eles ganham a guerra, aprisionam a humanidade e colocam todos os seres humanos em incubadoras. E nessas incubadoras, eles sugam a energia biológica dos corpos. Só que até no próprio filme eles falam que nesse processo eles perceberam que os corpos e as mentes que não tivessem atividade, eles morriam muito rápido. Ou seja, um cérebro sem atividade fazia o corpo desfalecer e assim eles não tinham o aproveitamento da energia, das pilhas. Então eles tiveram que vir com a ideia da Matrix, que é uma ilusão, uma realidade virtual, onde o cérebro daquele ser humano fica conectado e acha que está vivendo uma vida normal. Trabalha, sai, uma vida normal como é os dias de hoje. Claro, na época de 1999, né? Agora, como que a gente transfere essa analogia para a realidade, para o sistema financeiro atual? No mundo real, no mundo atual, também existe ilusão, e várias ilusões. Assim como no filme Matrix existe a realidade virtual, aqui nós temos ilusões individuais que são muito mais reais e profundas do que no filme, obviamente. No filme é apenas uma realidade virtual. Aqui é uma junção de fatores, desde escolaridade baixa, narrativas políticas, autocrenças. As pessoas vão criando ilusões particulares e ilusões coletivas, em que todo mundo fica aglomerado naquela roda. Agora, como que você é efetivamente roubado nesse sistema? Obviamente que existe corrupção e isso é uma forma explícita de roubo. A gente consegue bater o olho e identificar um roubo de cara. A pessoa pegou X aqui, desviou, mandou para a própria conta, fez algum esquema. Não estou falando desse tipo de roubo, que isso também é roubo. Mas o que eu vou falar agora aqui é um roubo pior. É um roubo que é até difícil de identificar. E mesmo quando identificado, existem ainda pessoas que não consideram isso roubo, por mais absurdo que seja. Como que você é roubado nesse sistema? Funciona da seguinte forma. A impressão de dinheiro, ela cria dinheiro do nada, sem entregar valor. E já que ela não entrega valor, ela dilui o valor existente no dinheiro que existia antes para o total de dinheiro que existe agora. Então, se eu tinha 1 milhão de notas rodando no sistema e eu imprimo mais 1 milhão de notas sem agregar valor, aquele valor que existia nas primeiras 1 milhão de notas vai ser dividido pela metade com as novas 1 milhão de notas que passaram a existir. Eu distribuo o valor. Só que essa distribuição de valor, ela não acontece de imediato. Ela acontece de forma natural, conforme as pessoas e o mercado vai percebendo que tem mais dinheiro no sistema do que de entrega de valor. Você consegue entender? Então, a impressão de dinheiro é imediata. Ela acontece no apertar de um botão, numa ligação, em qualquer projeto, numa lei, enfim. A impressão do dinheiro é imediata. A distribuição do valor que não foi agregado, ela não é imediata, ela demora. E é por isso que demora tempo e talvez até anos para as pessoas perceberem que estão sendo roubadas através da inflação.
como que isso acontece? Bom, acabei de explicar, né? Impressão de um milhão de notas, tinha 1 milhão de notas, o valor foi dividido entre as 1 milhão de notas. Só que numa maneira mais realista, numa maneira que acontece nos dias de hoje, é o seguinte: o governo aprova uma obra exorbitante, sei lá, uma obra mirabolante que vai dobrar a quantidade de dinheiro existente no país. Vamos imaginar esse cenário. E ele começa a imprimir dinheiro para entregar essa obra. A princípio, nada acontece. Mas conforme o dinheiro vai escoando para a economia real, vai pagando salários, vai comprando material, o cara que vende o material pegou o dinheiro, comprou uma casa, o cara que vendeu a casa pegou o dinheiro e foi viajar, e por aí vai. Conforme esse dinheiro vai escoando para a economia real, as pessoas, o mercado naturalmente vai percebendo que tem muito mais dinheiro no mercado e as coisas estão sendo vendidas, compradas e feitas de uma forma muito fácil, sem ser realidade. Consegue compreender? Ou seja, nesse exemplo, o cara que vende o material para a obra, nessa relação direta, ele percebe que, poxa, tá vendendo muito rápido a areia, a brita, o ferro, qualquer coisa. E tá numa velocidade tão grande que eu não tô conseguindo nem repor. O que eu vou fazer? Aumentar o preço. Natural. Se tá vendendo igual água, aumenta o preço. Continua vendendo, aumenta mais um pouco o preço. Esse primeiro cara aumenta o preço. Ele tem mais dinheiro. Ele vai ter gastos maiores, vai querer investir mais. E assim esse dinheiro começa a distribuir. E esse movimento natural começa a se espalhar por toda a sociedade. Até que finalmente chega em você, em mim, trabalhadores comuns. Só que quando chega na gente, essa diferença de valor brutal, a gente não recebe o dinheiro todo. E quando esse dinheiro finalmente chega na gente, trabalhadores comuns, ele já chega corrigido com o valor real que ele está valendo agora. Ou seja, isso aumenta a desigualdade social financeira que existe no país. Quem está mais perto da impressora fica cada vez mais rico e quem está mais afastado da impressora fica cada vez mais pobre. Aumenta esse gap. Você consegue perceber? Então o cara imprimiu dinheiro, pegou 1 milhão, botou no bolso. Para ele, aquele 1 milhão ainda vale 1 milhão. Porque recém está impresso, ainda não caiu na economia. Ele é a primeira pessoa abençoada a receber aquilo. Geralmente é um político, é um dono de construtora, é uma grande sistema de varejo de carne, de fazendas e por aí vai. Então ele é abençoado com essa quantidade de dinheiro que ainda vale aquilo. Porque aquele dinheiro, em teoria, não existe. Ele ainda não está em uso prático. Então ele vai e usa esse dinheiro com o valor atual. Conforme esse dinheiro vai sendo propagado na economia, ele vai perdendo valor. E quando ele finalmente chega num trabalhador comum, quando ele finalmente chega na outra ponta, ele já está corrigido e aquela pessoa apenas recebe o aumento de preços de tudo e o dinheiro que desvalorizou em relação à realidade. E isso, meus amigos, é o pior tipo de roubo. É mais grave do que o cara botar uma arma na tua cabeça e levar teu celular. Porque isso rouba o teu tempo de vida, rouba o teu esforço, o teu trabalho, sem você perceber, te iludindo. Você achando que se você trabalhar mais, você achando que investir mais vai ser a solução, quando na verdade não é a solução. E isso é foda. E é estranho se perceber como esse filme, Matrix, ele conseguiu absorver, claro, obviamente, o filme ele não explicitamente está falando sobre o sistema financeiro, mas é legal perceber como as analogias se encaixam de uma forma quase que perfeita. E no filme também existe a questão das pílulas, né? Red Pill e Blue Pill. Blue Pill é você fingir que nada está acontecendo, fingir que está tudo certo, que o status quo é isso mesmo,
que a realidade, que o sistema, sei lá, que a comunidade, a sociedade é isso e tá tudo certo, as leis funcionam, a justiça existe, por aí vai, e viver como uma pessoa comum e sofrer as consequências, sabendo ou não sabendo. E a Red Pill é acordar para essa realidade. É aceitar que é isso mesmo. Aceitar que você é roubado, aceitar que é mentiras, aceitar que muita coisa é mentira, muita coisa é falsa. E é estranho até perceber que, como no filme, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo filme, eu acho que é no primeiro, que existe um cara que se vende pra Matrix. Ele acorda, ele toma a pílula Red Pill, ele até tá no time que combate a Matrix, mas chega num ponto em que ele percebe, cara, eu só tô sofrendo. Essa nova realidade onde o ser humano aqui acorda, sai da Matrix, consegue recuperar o seu corpo, é só merda, é só caverna, a gente come aqui pão duro. Enquanto eu tava lá na Matrix, era uma ilusão, mas pelo menos era uma ilusão gostosinha, sabe? Ele comia bife, tem até um exemplo da carne, uma cena bastante famosa, que ele come a carne e fala assim, eu sei que isso aqui não é real, mas o meu cérebro não sabe. Eu sinto gosto, eu sinto tudo e pra mim tá ótimo. E esse cara se vende pra Matrix. E nesse sentido, quantas pessoas também se vendem? Não no quesito de se vender, mas no quesito, tipo assim, elas acordam pra isso, percebem essa realidade e dão de ombros e falam assim, eu tenho que jogar o jogo, é isso aí mesmo. Isso é foda, velho. E assim como no filme, a realidade dos seres humanos ela é pior do que na Matrix, de fato. E assim como na realidade também é assim. A realidade da humanidade hoje ela é 10 vezes, 1000 vezes pior do que é na ilusão. Então o cara, quando ele tá iludido, ele ainda tem esperança de alguma coisa, ele ainda acha que vai acontecer alguma coisa, ele ainda tem sonhos e etc. E o cara, quando ele acorda, ele percebe, cara, isso aqui tá uma merda. E qual que é a opção para sair disso, ou pelo menos para ter algum horizonte de esperança? Eu digo para você, financeiramente falando, é Bitcoin. Bitcoin, para não me estender muito nesse vídeo, é um sistema financeiro honesto e verdadeiro, que você escolhe participar ou não. Então estude Bitcoin e busque entender por que ele existe e quais problemas que ele resolve. E espiritualmente falando, é Jesus Cristo, irmão. É a mesma coisa. Busque entender quem foi Jesus Cristo, busque aprender a mensagem dele, que isso vai te dar uma esperança. Isso vai te dar uma capacidade de olhar no horizonte e falar, cara, vale a pena eu seguir um caminho honesto, eu querer fazer as coisas certas, vale a pena eu não participar de um esquema, de um roubo, de uma corrupção para eu conquistar minha salvação. Essa é a mensagem que eu tenho para esse vídeo. Se você está assistindo isso, conseguiu entender mais ou menos as analogias do sistema financeiro atual e do porquê que o Bitcoin existe, eu fico feliz, né, que esse vídeo tenha ajudado. Clica no like, se inscreve, vou estar sempre buscando soltar vídeos aqui explicando as filosofias do Bitcoin, por que existe, o que ele combate, o mundo, como é que tá aqui hoje, enfim. Espero ter ajudado e fiquem com Deus. Valeu!